Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, e dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito. E você pode baixar o episódio do seu podcast favorito para ouvir depois. E também pode ouvir diretamente lá do aplicativo. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Eu já tinha falado no episódio 37 sobre aquela coisa da imprensa e da esquerda em geral ficar falando que governantes que eles não gostam, políticos que eles não gostam, né, são taxados aí de autoritários. São aí governos autoritários. Simplesmente para dar aquela impressão de que tal país lá tá vivendo uma ditadura, sei lá. E tem toda essa conveniência do autoritarismo, que é o título daquele episódio. E por conta disso, eles acabam vilanizando esses líderes. E quando eu falo vilanizar, é, é literalmente vilanizar como se fosse colocar como vilões. Por exemplo, eu sei que aqui é o Isentão Cast, não é o Isentão Cult, mas nas questões aí culturais, há essa vilanização de líderes como Jair Bolsonaro, Donald Trump, principalmente, né, porque por causa da produção ali muito nos Estados Unidos, né, essas coisas assim, né, produção de filmes, de quadrinhos, é muito lá pelos Estados Unidos, então, como a maioria são de progressistas, né, ou seja, são contra o Trump, são ali democratas, logo eles realmente eles vilanizam o Trump, né? Então, por exemplo, teve um quadrinho da DC Comics, quadrinho do Batman, se eu não me engano. Então, tinha lá o Coringa, ele era um entusiasta do Trump. Olha isso, né? O maior vilão do Batman, né? O que seria o maior vilão aí, né, da DC Comics, o maior vilão aí dos quadrinhos, que é o Coringa, o cara é entusiasta do Trump. Olha só, aí é pra colocar na cabeça assim das pessoas, do leitor, né? Aí falar, olha só, ó, o Coringa, ele é entusiasta do Trump. Logo, o Trump seria como se fosse um vilão. E também teve, aí eu não sei se foi também no mesmo quadrinho, ou foi o da Marvel, não sei qual foi o outro quadrinho, que tinha lá é como se fosse um tweet lá do Bolsonaro, que era escrito assim, era Jair M. Bozo, né? Bozo sabe muito bem que é o apelido que a esquerda dá pro Bolsonaro, né? Então, olha isso, né? E nesse tweet, né, ele coloca aquela coisa, aquela frase que o Bolsonaro falava muito em campanha, né? Que se dependesse dele, todo cidadão de bem teria armas. É claro que isso, pro esquerdista, isso é de forma pejorativa, cara, dizer que aquela coisa famosa, vai dar arma pra todo mundo. Quando na verdade não é bem assim a situação, mas isso é outra história. Aí, eu não sei se foi no mesmo quadrinho, não sei, teve outro quadrinho que colocava a Greta Thunberg como, assim, uma heroína, né? É, cara, uma heroína do povo, claro, né? Não uma super heroína. Mas colocasse como se fosse uma heroína, né? Quando tinha lá uma garota que lembrava a Greta Thunberg, só pra sentir o drama, né? E é impressionante como eles criam, né? Heróis e vilões. E essa vilanização, assim que eu falei, teve nessas questões culturais, né? Essa coisa de colocar como líderes chamados autoritários, né? Ou extremistas de direita, colocá-los como associá-los a vilões, né, como falei do Coringa. E é isso que as pessoas fazem principalmente com os jovens, né? E, e quando, principalmente na época de campanha, quando todo mundo já sabe que o Bolsonaro é um entusiasta do regime militar brasileiro, logo colocava na cabeça dos jovens, principalmente PT, PSOL, colocava na cabeça dos jovens o seguinte:
Olha só, se o Bolsonaro for eleito, que ia transformar o Brasil numa ditadura, como foi, eles falam que foi naquela época. E que vai aquele terror psicológico de sempre, né? Ah, vai matar gays, vai matar negros, vai matar mulheres, mulher vai ganhar menos. Enfim, é essa a questão. Aliás, usam desse terror psicológico, apesar que já passou aí um ano de governo Bolsonaro e nada disso aconteceu, mesmo assim usam desse terror psicológico. Ah, e como eu já tinha falado em outras ocasiões, que a esquerda daqui do Brasil acaba copiando tudo da esquerda, principalmente da americana, logo fala a mesma coisa do Trump, né? Porque tem toda a repercussão negativa, né? A propaganda negativa. E a vilanização é a principal dela, né? Dessa propaganda negativa. Porque tem aquela questão falei do autoritarismo, né? Falam governos autoritários, são líderes autoritários, mas tem que causar esse terror psicológico mesmo, de como se fossem vilões, é como se fosse aquela coisa, como se fossem demônios. Eu ouvi pessoas falando que Trump é o capeta, Bolsonaro é o capeta. É isso. Essa é a questão que estão colocando na cabeça, principalmente dos jovens. Além da associação com os vilões dos quadrinhos. E a cultura é usado para esse fim, né? Perdão, esse é um meio, né? A cultura é um meio para esse fim, né? De taxar certos líderes que a esquerda e a imprensa não gostam. São opositores aí ao establishment, vamos dizer assim. O establishment aí não odeia. O establishment odeia. Logo tem que colocar como se fossem, sei lá, aqueles monstros, são vilões mesmo que vão acabar com as liberdades, vai fazer um genocídio de minorias, genocídio de opositores. E também, né, aquela coisa de associar com ditadores como Hitler, né? Porque se pensa como faz assim, pensa num ditador, né? Primeiro ditador que vem à cabeça é Hitler. Então por isso que tem essas associações de Bolsonaro com Hitler, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o pessoal da esquerda que fica, esses movimentos estudantis, ou até professores aí de história que pedem, vou usar, não, faça aí o trabalho associando Bolsonaro com Hitler. Vê algumas fotos assim de trabalhos ali do ensino médio, até do ensino fundamental, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquelas associações, odiavam minorias, odiavam gays, negros e aí judeus, sendo que Bolsonaro nunca disse nada disso e muito pelo contrário, ele não odeia judeu. Olha, enfim, faz associações e principalmente faz aquela associação maluca de aqui a Hitler falava de Deus, pátria e família, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entenderam? Enfim, tem que associar a figura de um ditador, de um verdadeiro genocida que foi Adolf Hitler. E o curioso é que eles passam pano para genocidas ainda piores que Hitler, como Joseph Stalin e Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é o maior genocida aí de todos os tempos. Mas associa Hitler, né, como assim, o suprassumo de ditador, para dizer assim, não, como eu falei, eles taxam esses líderes aí de direita como autoritários e são como Hitler. Sendo que fala aquela coisa de nazismo de extrema direita, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é isso que acontece. Esses líderes de direita, que a imprensa chamam de autoritários, acabam sendo vilanizados mesmo, como se fossem pessoas ruins, fossem a encarnação do mal. Então
aquela coisa aí acaba inflamando pensa, aqueles jovens, claro, né? O jovem, desde que o mundo é mundo, acredita em qualquer narrativa. E até naquelas manifestações lá pela educação com todas as aspas, aí tinha lá um cartaz falando assim: ah, se os Vingadores derrotaram o Thanos, nós podemos derrotar Bolsonaro. Viram aí, ó? Vilanização? Associaram o Bolsonaro lá com o Thanos, né? Isso até virou piada na imprensa, né? Perdão, virou piada no pessoal da direita, né? É porque ficam falando, ah, o Bolsonaro matou os índios, matou não sei quem. Aí acho que o Carlos Bolsonaro botou lá o Thanos com a cara do pai dele, né? Aí a Vera Magalhães ficou, "Ai, olha só, olha aqui, ai, que coisa infantil, ai, do Carlos Bolsonaro, não sei o que lá, todo aquele nojo que a Vera Magalhães tem, né? Com a família Bolsonaro. Então, aí, viu como é que é a vilanização, né? E o bom é que o pessoal até o pessoal da direita faz esse tipo de brincadeira, né? Leva na brincadeira essa vilanização. Então é isso, mas a imprensa e a esquerda não levam na brincadeira. Eles de fato colocam essa propaganda negativa, né, vilanizando, associando até com vilões, né, vilões dos quadrinhos, como o Thanos, como o Coringa, aí para dar essa impressão negativa. Enquanto isso, eles colocam aí como heróis do povo, heroínas do povo, a Greta Thunberg, só para ter uma noção. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.